Você não está cansado. Você está mentalmente sequestrado. E o pior, você chama isso de ansiedade como se fosse algo normal. Presta atenção. Não é normal acordar com a mente acelerada. Não é normal viver pensando no que pode dar errado. Não é normal precisar de distração um tempo inteiro só para suportar a própria cabeça. Você não perdeu o controle da sua vida por falta de tempo. Você perdeu porque nunca aprendeu a controlar a única coisa que importa, sua mente. E enquanto você continua tentando se acalmar, a raiz do problema cresce. Porque ansiedade não se resolve com conforto. Ansiedade se resolve com confronto. Em 17 minutos, eu vou te mostrar 7 hábitos que vão cortar esse ciclo pela raiz. Não são dicas bonitas, são ferramentas que funcionam. Mas tem um detalhe que a maioria ignora. Elas exigem que você pare de agir como vítima. Então decide agora, você quer continuar refém dos próprios pensamentos ou finalmente assumir o controle. O que vem a seguir pode te libertar ou pode te incomodar. E normalmente é exatamente a mesma coisa. O vírus invisível que está consumindo sua mente, existe algo te destruindo aos poucos, todos os dias, sem fazer barulho. Não é falta de capacidade, não é azar, é um padrão mental que você alimenta sem perceber. A ansiedade não chega como um ataque, ela se instala como hábito. Começa com pequenas preocupações, decisões adiadas, excesso de informação. Quando você percebe, sua mente já não sabe mais ficar em silêncio. Você foi se acostumando a viver em estado de alerta, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. E esse estado virou seu padrão, seu normal. Mas aqui está o problema. O que você chama de normal está corroendo sua clareza, sua energia e sua capacidade de agir. Você não está apenas pensando demais. Você está treinando sua mente para nunca desligar. E quanto mais você alimenta isso, mais difícil fica sair. Você foi treinado para ser ansioso. Você acha que sua ansiedade surgiu do nada. Não surgiu. Ela foi construída, repetida e reforçada todos os dias, até virar parte de você. Olha ao seu redor. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Em segundos, sua mente já está cheia de informações, problemas dos outros, comparações, notícias negativas e estímulos que você não pediu para receber. Antes mesmo de viver o seu dia, você já está reagindo ao mundo. Isso não é acidente. Isso é treinamento. Cada notificação que você checa, cada vídeo curto que você consome, cada vez que você pula de uma coisa para outra, sem terminar nada, você está ensinando sua mente a nunca descansar, nunca focar e nunca se satisfazer. E então você se pergunta por que não consegue ficar em silêncio, por que não consegue relaxar, por que sua cabeça não para. Você condicionou sua mente a viver em alerta constante, como se estivesse sempre atrasado, sempre devendo algo, sempre prestes a perder alguma coisa. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Você não está sendo atacado pela ansiedade, você está colaborando com ela. O prazer de pensar demais, você diz que sofre por pensar demais. Mas no fundo, existe uma parte de você que gosta disso. Pensar demais te dá a sensação de controle, faz você acreditar que está se preparando, antecipando, evitando erros. Parece inteligência, parece responsabilidade, mas não é. É só uma forma sofisticada de fugir da ação. Porque enquanto você está preso nos próprios pensamentos, você não precisa agir, não precisa se expor, não precisa correr o risco de falhar. E isso é confortável. Você revisa cenários na cabeça, cria problemas que ainda nem existem, tenta prever tudo e no final não resolve nada, só se esgota. Aqui está o ponto que muda tudo. Pensar demais não é profundidade, é repetição improdutiva. Você não está avançando, você está girando no mesmo lugar, com a ilusão de que está fazendo algo útil. E quanto mais você alimenta esse ciclo, mais difícil fica sair dele, porque sua mente começa a depender disso.
vira um vício silencioso. A ilusão do controle total está te destruindo. Você quer controlar tudo. Resultado, tempo, opinião dos outros, futuro, risco, imprevisto. E quando algo sai do roteiro que você imaginou, sua mente entra em colapso. Aqui está a verdade que você evita encarar. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais ansioso você fica, porque o mundo não obedece você. Epicteto ensinava de forma direta. Algumas coisas dependem de você, outras não. Sofrimento começa quando você insiste em controlar o que nunca esteve sob seu domínio. Você se desgasta antecipando cenários, tentando prever cada detalhe, criando planos para problemas que nem existem. E quando a realidade não corresponde à expectativa, você chama isso de frustração, mas é só consequência de uma ilusão. Controle absoluto não existe. Existe foco. Foco no que você faz, no que você decide, na forma como você reage. Todo o resto é ruído. E esse ruído é o combustível da sua ansiedade. Enquanto você continuar tentando dominar o incontrolável, sua mente vai continuar em guerra. Hábito 1. Reduza estímulos antes de reduzir pensamentos. Você quer acalmar a mente enquanto continua alimentando o caos. Não funciona assim. Sua ansiedade não começa nos pensamentos. Ela começa no excesso de estímulos que você aceita sem questionar. Informação demais, comparação demais, distração demais. Sua mente não está sobrecarregada por acaso. Ela está reagindo ao que você consome o dia inteiro. Você acorda e já entrega sua atenção. Tela, notícia, mensagem, vídeo. Não existe pausa, não existe silêncio. Sua mente não tem espaço para se organizar porque você não permite e depois você tenta pensar positivo ou relaxar. Isso é superficial. É tentar apagar fogo jogando água no ar. Se você quer reduzir a ansiedade, comece cortando o que a alimenta. Menos conteúdo inútil, menos tempo em telas sem propósito, menos exposição a coisas que você não controla. Isso não é sobre virar um monge, é sobre parar de sabotar sua própria mente. Quando você reduz o ruído externo, algo começa a acontecer. Sua mente desacelera, não porque você forçou, mas porque você parou de pressionar. Mas aqui vem o ponto que a maioria falha. Mesmo quando o estímulo diminui, o desconforto aparece, e é aí que você costuma fugir. Hábito 2. Pare de negociar com seu desconforto. Você sente um incômodo e imediatamente tenta escapar. Pega o celular, muda de tarefa, busca qualquer distração. Parece inofensivo, não é? Cada fuga reforça a sua ansiedade. Sua mente aprende rápido. Sempre que surge desconforto, você oferece alívio imediato. Resultado: você se condiciona a não tolerar nem pequenos níveis de tensão. Então, qualquer pressão vira um problema gigante. Aqui está o que você precisa entender. Desconforto não é sinal de perigo, é sinal de crescimento sendo evitado. Toda vez que você negocia com ele, você enfraquece sua capacidade de lidar com a própria mente. Você se torna dependente de escape. Agora, inverte o jogo. Quando o desconforto aparecer, você fica sem distração, sem fuga. Você observa, respira, sustenta. No começo parece insuportável. Depois, algo muda. Sua mente percebe que não precisa reagir a tudo, que o desconforto sobe, mas também desce. E é nesse momento que você começa a recuperar controle. A ansiedade perde força quando você para de trotelar como algo que precisa ser evitado a qualquer custo. Mas ainda falta um elemento essencial, porque não basta resistir ao desconforto. Você precisa criar espaço para que sua mente pare de correr. Hábito 3. Crie espaço mental forçado. Se você não cria silêncio, sua mente nunca desacelera. Simples assim. Você espera que a cabeça pare sozinha enquanto continua preenchendo cada segundo com estímulo. Música, vídeo, conversa, notificação. Você não fica sozinho nem por alguns minutos. E depois diz que não consegue ter paz. Não é que você não consegue. Você nunca treinou. Espaço mental não aparece. Ele é imposto. Você precisa criar momentos
em que não há distração, não há consumo, não há fuga, só você e seus próprios pensamentos. Sem anestesia. No começo, vai parecer desconfortável. Sua mente vai acelerar ainda mais. Vai buscar qualquer coisa para escapar. É exatamente aí que o treino começa. Você fica, você observa, você não reage. Com o tempo, algo muda. O barulho diminui, os pensamentos perdem força e pela primeira vez, você percebe que não precisa seguir tudo o que passa pela sua cabeça. Isso é controle. Mas aqui está o erro que destrói esse processo. Muita gente espera clareza para agir. Espera se sentir pronto, calmo, confiante, e isso nunca chega. Hábito 4. Execute antes de entender. Você está esperando clareza para agir, esperando confiança para começar, esperando a mente acalmar para tomar decisões. Isso nunca vai acontecer. A ansiedade se alimenta dessa espera. Quanto mais você pensa antes de agir, mais confuso fica. E quanto mais confuso, menos você faz. É um ciclo que se reforça. Aqui está a inversão que muda tudo. A ação gera clareza, não o contrário. Você não precisa entender tudo, precisa começar. Quando você age, mesmo com dúvida, sua mente recebe um sinal claro. Existe movimento. E movimento reduz a pressão interna. Porque a ansiedade cresce na estagnação. Você acha que precisa de mais tempo para pensar. Na verdade, precisa de menos tempo e mais execução. Pare de revisar mentalmente cada detalhe. Pare de simular cenários. Escolha uma direção e faça o próximo passo. Simples, direto, imperfeito. E algo começa a acontecer. Sua mente sai do loop. O foco volta. A ansiedade perde espaço. Mas ainda existe um padrão que mantém esse ciclo ativo. Um padrão silencioso que prende você no futuro o tempo inteiro. E é isso que você vai cortar agora. Hábito 5. Interrompa o ciclo de antecipação sua. Ansiedade não vive no presente. Ela vive no que ainda não aconteceu. Você antecipa conversa, problema, decisão, fracasso, cria cenários na cabeça e reage como se já fossem reais. Seu corpo sente, sua mente acelera, sua energia cai. Tudo baseado em algo que não existe. Percebe o nível de desperdício? Você está sofrendo por eventos imaginários, enquanto o presente está sendo ignorado. E quanto mais você alimenta essa antecipação, mais automático isso se torna. Sua mente começa a pular direto para o pior cenário sem pedir permissão. Aqui está o corte. Você não negocia com pensamentos antecipatórios. Você interrompe, pensou no futuro sem necessidade. Volta para o agora. Ação imediata. Algo físico, algo concreto, algo que exige presença. Ansiedade não resiste ao presente ativo. Você não precisa resolver o futuro. Precisa lidar com o que está na sua frente agora. Simples, direto e difícil para quem está viciado em antecipar. Mas ainda existe um medo mais profundo que alimenta tudo isso. Um medo que você evita encarar. E enquanto você evita, ele cresce. Hábito 6. Treine sua mente para o pior cenário. Você foge do pior cenário, como se evitá-lo na mente fosse impedir que ele exista. Não impede, só te deixa despreparado. A ansiedade cresce no desconhecido, no e se, no medo do que pode acontecer. E quanto mais você evita encarar isso, mais poder você dá para essas possibilidades. Agora faz o oposto do que você está acostumado. Encare o pior cenário de forma consciente e objetiva, sem drama, sem exagero. Pergunta direta: qual é o pior que pode acontecer de verdade? E depois, se isso acontecer, o que eu faço? Sêneca ensinava que aquele que se prepara para o pior reduz o impacto do medo, porque o medo perde força quando deixa de ser desconhecido. Quando você olha direto para o que teme, algo muda. Você percebe que a maioria dos cenários não é tão catastrófica quanto sua mente faz parecer. E mesmo quando é ruim, ainda existe resposta. Isso te devolve poder. Você para de reagir com pânico e começa a responder com estratégia. Mas ainda existe um fator invisível drenando sua mente todos os dias. Algo simples, cotidiano, mas que mantém sua ansiedade ativa sem que você perceba. E é isso que você vai eliminar agora. Hábito 7.
Elimine decisões inúteis do seu dia. Você está esgotado e acha que é por causa de grandes problemas. Não é. É pelo acúmulo de pequenas decisões inúteis que você toma o dia inteiro. O que vestir, o que comer, por onde começar, o que assistir, quando fazer. Parece simples, mas cada escolha consome energia mental. E quando essa energia acaba, sua mente entra em modo de sobrecarga. Ansiedade não surge só de grandes pressões, ela cresce no desgaste constante. Você deixa tudo em aberto, decide tudo na hora, vive improvisando. E isso mantém sua mente ativa o tempo inteiro, sem descanso. Agora, corta isso. Crie padrões. Defina rotinas básicas. Reduza ao mínimo o número de decisões que você precisa tomar todos os dias. Quanto mais automático for o essencial, mais energia você tem para o que realmente importa. Mente organizada não é sobre controle rígido, é sobre economia de energia. E quando você para de desperdiçar energia com o que não importa, algo poderoso acontece. Sua mente começa a ficar mais leve, mais estável, mais focada. Mas ainda tem algo mais profundo influenciando tudo isso. Algo que você convive todos os dias e que molda seu comportamento sem você perceber. O seu ambiente está moldando sua ansiedade. Você acha que sua ansiedade vem só de dentro? Não vem. Ela é reforçada todos os dias pelo ambiente em que você vive. As pessoas com quem você convive, o tipo de conversa que você escuta, o lugar onde você passa a maior parte do tempo, tudo isso está treinando sua mente em silêncio. Se o seu ambiente é caótico, sua mente acompanha. Se é cheio de reclamação, comparação, negatividade, sua percepção começa a se moldar nisso. Você começa a enxergar o mundo com o mesmo filtro. E o pior, você se acostuma, você normaliza estar cercado por estímulos que drenam sua energia, que aumentam sua tensão, que mantêm sua mente em alerta. E depois tenta resolver isso sozinho, como se fosse só uma questão interna. Não é. Seu ambiente pode ser um aliado ou um sabotador. E na maioria dos casos ele está te puxando para baixo. Agora é direto. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar a eliminar o que claramente te piora. Menos contato com o que te desestabiliza. Mais presença em ambientes que exigem foco, ação e crescimento. Porque no final, sua mente se adapta ao que você mais repete. E se você continuar repetindo o ambiente errado, vai continuar reforçando a ansiedade que diz querer eliminar. Mas aqui vem um choque ainda maior. Talvez você esteja buscando a coisa errada o tempo inteiro. Você não precisa de paz, menos precisa de direção. Você está obcecado em se sentir bem, em ficar calmo, leve, em paz. E é exatamente isso que te mantém travado, porque paz não é ponto de partida, é consequência. Enquanto você fica tentando se acalmar, sua vida continua sem direção. E uma mente sem direção cria ansiedade automaticamente. Ela precisa de algo para se agarrar. E quando não encontra propósito, ela cria preocupação. Você não precisa de mais técnicas para relaxar. Precisa de um motivo forte o suficiente para agir mesmo sem estar bem. Quando existe direção, a mente organiza. Quando existe clareza de objetivo, o ruído diminui. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você parou de desperdiçar energia com o que não importa. Agora entende isso? Você não vai se sentir pronto antes de começar. Você começa e o sentimento acompanha depois. Ansiedade perde espaço quando sua vida ganha sentido. Mas existe um detalhe que a maioria ignora. Mesmo com direção, sem controle emocional, tudo desmorona. E é exatamente isso que separa quem melhora de quem continua preso no mesmo ciclo. Disciplina emocional, o antídoto que ninguém quer usar. Você quer controlar a ansiedade sem controlar suas reações. Quer estabilidade emocional sem treino. Isso não existe. Disciplina emocional é simples de entender e difícil de aplicar. Sentir sem se entregar. Pensar sem se perder. Agir sem depender do humor. Você acorda mal e já decide que o dia vai ser ruim. Sente desconforto e muda de plano.
fica inseguro e trava. Não é a emoção que te controla, é a falta de treino para lidar com ela. Aqui está o ponto que muda o jogo. Emoção não é ordem, é informação. Você pode sentir ansiedade e ainda assim agir com clareza. Pode sentir medo e continuar avançando. Mas isso exige repetição, exige escolha consciente, exige parar de usar o que você sente como justificativa. A maioria evita isso porque dá trabalho, porque exige consistência, porque não tem recompensa imediata. Mas é exatamente isso que constrói uma mente estável. Quanto mais você pratica, menos refém você se torna. E quanto menos refém, menor o espaço que a ansiedade ocupa. Ou você assume o controle, ou sua mente assume por você. Não existe meio termo. Ou você assume responsabilidade pela sua mente, ou continua sendo controlado por ela. E se você acha que não escolher já é uma escolha, tá certo? Só que é a pior delas. Você viu o que precisa ser feito: reduzir estímulo, enfrentar desconforto, criar silêncio, agir sem esperar, cortar antecipação, encarar o pior, simplificar decisões, ajustar ambiente, ter direção, treinar suas emoções. Nada disso é complexo, mas tudo isso exige uma coisa que a maioria evita: consistência. A ansiedade não vai desaparecer porque você entendeu esse conteúdo. Ela só perde força quando você muda comportamento. E aqui está o ponto final. Você não precisa se sentir preparado para começar. Precisa decidir. Decidir parar de fugir. Decidir parar de negociar com a própria fraqueza. Decidir que sua mente não vai mais mandar em você. E aí, bora viver o hoje e se livrar da ansiedade